Shalom, graça e paz. Desculpa aí estar com esse transtorno. Marcos Aurélio Cunha, eu tô indo para casa, chegando em casa nos próximos 5 minutos, mas vou falando com vocês aqui. Que maravilha essa ferramenta, né? Que a gente pode se mobilizar, né? Hoje é um dia muito especial. Nós vamos terminar essa série sobre ansiedade, né? Que infelizmente tem sido a doença do século. As pessoas estão vivendo uma perplexidade, as pessoas não estão sabendo ler, não estão sabendo encarar, e falta talvez uma instrução melhor, porque a Igreja de Jesus não tem trabalhado esse tema, né? A Igreja de Jesus, ela esquece de algumas coisas, porque como ela tem princípio de eternidade e ela conhece os princípios de eternidade, algumas pessoas se acham, né, no direito de dizerem que se uma pessoa tiver ansiedade, depressão, ou estiverem até opressas, né, que elas são do diabo, quando na verdade a gente tem que descobrir as técnicas que podem ajudar essas pessoas a saírem de situações mais complicadas. Por isso que esta live vai fazer bem para você, vai fazer bem para sua casa, para sua família, para os seus filhos, para suas células, para os seus 12 e para aqueles que fazem parte do reino. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, solta aí os coraçõezinhos, porque nós estamos num momento bem delicado, né? No trânsito para casa. Por quê? Porque agora eu estava falando no Congresso de Mulheres, falando sobre a necessidade de aprendermos com essas mulheres corajosas, essas mulheres santas, essas mulheres que lotaram o Congresso ontem, hoje, não é? Mostrando que o espírito de coragem está sobre elas e que elas não irão perder, né? Essa chamada tão poderosa que Deus deu para as mulheres estabelecerem um tempo novo e aí serem desatadas por sobrenatural. Aí sair, né? Porque na igreja a Wi-Fi está muito complicada, não deu para fazer lá a live, né? Tentamos até agora, mas como a minha sala tem algumas blindagens, né, na parede, não é? Normais, por causa da estrutura que é embaixo do altar, então eu não consegui falar direto com vocês. Então isso me deixou até meio preocupado, mas sem nenhuma ansiedade. E na hora que eu botar a cara, eu digo para eles o que aconteceu. Então não precisa ficar ansioso por coisa alguma. Antes as nossas petições fiquem conhecidas diante de Cristo Jesus, para que a gente seja aprovado nas nossas orações e súplicas. Agora, o que você pode entender sobre esse tema maravilhoso que é a ansiedade? Antes de eu começar a ministrar, eu quero perguntar quais são os estados que estão aqui presentes, né? Quais são os estados que estão aqui presentes? Vamos lá. Eu estou vendo aqui Amazonas, estou vendo aqui Rio, eu estou vendo aqui a Cátia Cabral, Mimacaé, Rio de Janeiro. Eu estou vendo aqui a turma de... Olha, a Vilma está aqui, Orlando, Mulher de Deus, a leoa que sabe rugir para fazer o inimigo bater em retirada. Parabéns, Vilma, por esse tempo lindo que você passou aí. Você foi aprovado na sua guerra, né? Nessa batalha na saúde. Que vitória linda Deus lhe deu. Então vamos lá, todos aí que estão Rio de Janeiro presente com Washington, a Raquel Areias, Japão está presente, Pernambuco está presente, olha, Bahia está aqui com o Túlio, não é? São Paulo está presente, não é? Leme, São Paulo também está presente. Olha só quanta gente boa. Meu Deus. Araruama é um celeiro de avivamento aí, né? Tem coordenado a visão com o coração 100%. Quem mais está aí? Vamos lá. Olha, tá chegando, né? Japão está na área. Nós estamos vendo aqui que Angola está na área. Peru está na área. Vamos lá, gente. Aquecendo aí. Daqui a 3 minutos eu estou dentro da minha sala, ministrando ao seu coração, não é? Algumas pessoas ficaram preocupadas ontem porque eu cortei o dedo, mas foi um corte tão pequeno que não deu nem para... assim, foi pequeno, mas sangrou bastante, não sei por quê, né? Mas eu quero dizer para você, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua preocupação e obrigado por você ser
essa pessoa linda, que tem um coração na presença do Senhor e que se preocupa com o profeta e com aqueles que ministram sobre a sua vida. Eu quero lhe abençoar e declarar no nome de Jesus que o mesmo cuidado que vocês estão tendo comigo, que esse cuidado repouse sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês, os que são casados, sobre o casamento de vocês, os que não são casados, sobre a pessoa que Deus vai eleger para viver com você o resto da vida. Então são coisas lindas que o Senhor vai estar mostrando e fazendo para que todos possam desfrutar da vida abundante que o Senhor tem para cada um de nós. Bem, eu vou desligar agora por mais ou menos 3 minutos, é o tempo que eu entro em casa, eu cruzo a minha casa, eu chego lá no quarto, eu ponho a internet numa melhor qualidade para a gente estar junto e a gente poder se alegrar aí no Senhor. Eu quero aproveitar esses 3 minutinhos e dizer assim, olha, mulheres do avivamento, eu sei que hoje tem milhares de mulheres plugadas aí assistindo o Congresso está bombando, o Congresso está espetacular, o Congresso está com a presença poderosa do Espírito Santo. Isa Reis tem uma palavra muito tremenda, está liberando uma outra palavra agora, mas eu quero dizer para você que aquilo que Deus tem preparado para você, para sua casa, para sua família, é muito mais do que você imagina. E juntos, no nome do Senhor, faremos e veremos as proezas de Deus sendo reveladas sobre a nossa vida. Muito bem, queridos, eu cheguei em casa agora e eu sei que nós vamos desfrutar de um tempo assim esplêndido, daquilo que Deus quer fazer e realizar sobre nós. Por favor, acenda a luz desse quarto aqui, por favor. O que Deus tem preparado para mim e para você não foi ainda revelado ao nosso coração e Deus estará trazendo, porque a visão de Deus é essa. É um carinho de Deus sobre as nossas vidas, né? Um carinho de Deus sobre a nossa história. Deus começou um avivamento em você, um avivamento na sua casa, um avivamento na sua família, e agindo Deus, quem impedirá, não é verdade? Então agora nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre tudo que Deus tem para realizar na nossa vida, né? Vou pedir aqui a assessoria aqui, traga uma aguinha para mim, né? Põe aqui por favor, e nós vamos ver aquilo que Deus está querendo para essa noite. Gente, eu preparei uma palavra para vocês, ela é tão poderosa, mas ela é tão rica, não é? Que eu não sei como é que a gente vai traduzir esta palavra em linguagem humana, não é? Em linguagem humana. Quero pedir desculpa pelo traje formal, né? As mulheres merecem. E eu quero dizer para vocês que Deus tem sido muito bom conosco e aquilo que Deus tem preparado para nós está acima do que o nosso pensamento pode alcançar. Não é verdade? Não, a palavra do Senhor diz que aquilo que não foi revelado, que ainda não subiu o nosso coração, nem que o nosso entendimento assimile, é o que Deus tem preparado para aqueles a quem Ele ama. Então Deus tem preparado coisas tremendas para mim e para você, porque Ele nos ama. Agora vamos lá. A internet tá boa aí para você? Solta o coraçãozinho aí, por favor. Vamos lá. Quero ver a chuva. Eu quero ver a chuva de corações agora. Acho que a internet tá fraca, não é? Não, os corações estão chegando. Quem está me ouvindo bem, coloca o joinha aí, por favor. Quem está me ouvindo bem, coloca o joinha. Vamos lá? Joga o joinha aí. Nazareno, você vai amar a palavra hoje. Porque a palavra hoje, ela é uma palavra muito dentro do cunho da psicologia, mas dentro daquilo que a gente entende, teologizamos esta palavra. Você vai fechar não, filho. E Deus vai estar nos animando. Vocês sabem, vamos para valer agora. Você sabe que a ansiedade, não é? A ansiedade, ela é uma característica natural na vida das pessoas que esperam o futuro sem terem resolvido seus problemas do passado. Cria uma ansiedade. Ansiedade pode ser uma falsa expectativa. Ansiedade pode ser uma perspectiva do futuro de forma errada. Ora, se eu não planto as minhas boas sementes
no meu presente, como poderei colher um bom fruto no futuro? Então é lei do engano. É o engano que vem na alma das pessoas. Eu quero aqui pedir a bênção da minha mãe, ela entrou, não é? Sua bênção, minha mãe, sua bênção para a minha família aí, são os irmãos mais velhos do que eu, e os mais novos, eu te abençoo em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos lá. A ansiedade é uma antecipação. Eu querer antecipar, não é? Dar uma velocidade ao meu futuro, mas em compensação, não é? Eu não resolvi os meus problemas do passado. O que significa isso? Significa que eu, para ter êxito, para eu vencer e para eu ter direito e fato, de vias de fato, algumas conquistas, eu não posso esconder nada na minha vida. Eu não estou dizendo que você saia por aí contando a sua história para todo mundo. Eu não estou dizendo isso. Eu fui numa clínica esses dias, um cidadão sentou do meu lado e ele começou a contar a vida dele e em meia hora que eu estava esperando, eu sabia quem era ele, onde ele trabalhava, quanto ele ganhava, o problema que ele tinha com a esposa, as ansiedades que ele tinha no coração, as problemáticas que geravam na vida dele, os medos, os assaltos. Inclusive, a pessoa que estava comigo falou assim, o senhor ainda quer continuar ouvindo? Eu falei, não, deixa ele abrir a alma, porque ele não me conhece. E ele está dizendo assim, eu vou soltar a minha alma agora para alguém, porque eu preciso desabafar. Então, quando terminou, eu disse, querido, a Bíblia diz para a gente não estar ansioso por coisa alguma, que o nosso coração seja guardado. E quando eu comecei a falar, ele falou, já sei, você é crente. Eu digo, eu sou crente, eu conheço a palavra de Deus, eu sei que eu posso lhe ajudar. E quando eu comecei a lançar as palavras sobre ele, ele falou, poxa, eu não estou nem mais sentindo o que eu estava. Tudo que a gente precisa é abrir o coração para alguém de confiança. Mas, com certeza, aquele homem não abriu o coração só para mim. Ele abriu o coraçãozinho dele para tantas outras pessoas. Então eu não posso sair por aí abrindo o coração para todo mundo, achando que com isso eu estou sendo honesto. Quando na verdade eu estou emprestando a minha alma, talvez para alguém que não possa me direcionar, que não possa me ajudar. Todo mundo está me entendendo aí, por favor? Todo mundo me entende? Então vamos lá. Agora, o que eu quero que você saiba é que Deus tem um plano e um projeto para você. E nós precisamos sair desse mal-estar, tanto físico como psíquico. É horrível a ansiedade. As pessoas ficam debaixo de sentenças. E elas não sabem como dirimir essas sentenças e tirar isso dos rincões da sua alma, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então tem essa agonia, tem às vezes a demora, não é? A Bíblia diz que o coração fica ansioso quando se demora uma resposta. Nós criamos ansiedades, mas a gente pode ter expectativas, sem precisar adoecer a nossa alma, não é? Porque isso é um desejo veemente das coisas serem respondidas da maneira que a gente acha que as coisas vão ser respondidas. E eu quero dizer para você, Deus tem formas e fórmulas de dar respostas que fogem daquilo que nós temos e daquilo que nós somos. São as fórmulas de Deus. Agora, nós vivemos em meio de uma geração que contabilizou ansiedade. A ansiedade já faz parte da contabilidade comportamental de uma geração. Então, como eu vou subtrair isso, tirar isso de mim? Eu vou precisar de uma ferramenta. Aí eu vou descobrir que Jesus é o promotor para que todo tipo de perturbação e todo tipo de ansiedade, opressão, depressão ou possessão sejam dirimidas pela presença dele. Eu não estou aqui espiritualizando, eu estou trazendo uma realidade. Quem entende e solta o coraçãozinho aí para a gente celebrar. Vamos lá. Então, o que eu quero que você saiba é que Deus está interessado e muito que você viva uma vida sem ansiedade, sem aquelas repreensões que Jesus deu a Corazim, a Betsaida e que também deu a querida Cafarnaum, porque não respeitava os milagres. Aqueles que não respeitam os milagres que o Senhor faz serão repreendidos pelo Senhor. Mas aqueles que sabem celebrar os milagres que o Senhor promove, esses vão ter um novo sentido de vida e o Senhor trará
alegria ao seu arraial, alegria à sua vida. Ok? Alguém aí está com dificuldade de me ver, de me entender? Deixa eu colocar aqui na minha... Agora você não vai ter problema, ok? A internet... Oba, maravilha! A internet entrou aqui 219. Então eu tô com a internet no ar. Melhor internet do planeta Terra. Está aqui na casa do Terra. É uma internet nova para o Terra Nova. Vamos lá. Então, o que eu pude entender é que Jesus está dizendo: celebre o seu milagre para você ter direito a um milagre novo. Quem pode aí celebrar agora e soltar os coraçõezinhos? Vamos lá? Muito bem. Agora, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Eu quero dizer para você que o Senhor diz que quando eu estiver ansioso, confiar nele, porque ele vai me tirar da ansiedade. Salmo 56, versículo 3. Quando eu estiver com medo, quando eu estiver com ansiedade, o Senhor me livrará quando eu clamar por ele. Aí veja o que vai acontecer aqui agora. Ansiedade é resultado dos pesos que eu coloco na minha mente. Então, se a minha mente tiver uma balança, eu vou descobrir que durante o dia eu coloquei mais peso negativos do que positivos. Então, hoje você vai aprender a colocar o contrapeso e os positivos vão subir e você vai ficar em alta. E nós vamos tirar os pesos negativos. Nós vamos eliminar esses pesos negativos. Nós vamos aprender sobre autenticidade. E você vai dizer: uau, que coisa maravilhosa. E você vai dizer: Deus hoje de fato falou comigo, me libertou, me curou. E você vai dizer para todo mundo: olha, o que eu aprendi hoje na live foi uma instrumentação para que a minha vida tivesse um sucesso pleno. Aí eu vou descobrir com você que as cargas são colocadas pela família, pela sociedade, pelas finanças, né? Não temos finanças, pela instituição e também pelo peso da geografia que a gente trabalha, que pode ser a geografia espiritual, né? Então eu posso ampliar as minhas geografias e tirar esses pesos de dentro de mim, porque nos dá um sentimento de impotência, um sentimento de insuficiência e de fracasso. Eu sou um perdedor. Eu tenho ensinado por aí, quando eu falo uma linguagem mais técnica, que você tem direito de se dar uma medalha ou um troféu, ok? Você tem esse direito de se dar uma medalha e um troféu. Porque só você sabe as guerras que você passa interior, você sabe. Essas guerras na alma e que você sobrevive. Tanto na sua casa, como na sociedade, na igreja, problemas financeiros, problemas de ordem emocional e você supera. Você assim, não, isso aqui eu vou tirar da minha vida. E você sai vitorioso. Então eu quero dizer para você que você é vitorioso. Alguém começa a mentir na sua alma, tá muito difícil, tá muito difícil. É aquela história que eu coloquei no feed, daquela menininha dizendo, mãe, tá muito difícil. Eu achei que ela é a linguagem apropriada das pessoas que não sabem lidar com a alma, mas é uma criança de 3 anos de idade. Então eu preciso conhecer qual é a minha idade emocional. Eu preciso saber se já tenho adultez emocional. Porque todo trauma lhe paralisa. E tem gente que está na idade do seu trauma. Se o seu trauma foi com 3 anos de idade, você está paralisado com 3 anos. Se foi com 5, com 5. Aí eu tive trauma de 0 até os 30. Então é uma questão de resolução que a gente precisa lhe ouvir e lhe encaminhar para que você seja mais liberto e mais curado, não é? Eu particularmente quero agradecer aqui a minha mãe. Eu tive uma infância, meu Deus, uma infância maravilhosa. Tivemos os nossos deslizes de infância, mas de coisas de criança. Eu quero parabenizar, porque ela foi chefa de 12 meninos, enquanto meu pai viajava e voltava para cuidar de nós. Então eu quero que vocês saibam que eu
você hoje vai identificar a sua idade emocional. Qual é a sua idade emocional? O que é que você precisa, não é, para esse crescimento? Então vamos dar esse upgrade para você não se sentir um perdedor e não se dar um troféu para a vida. Você precisa se dar um troféu para a vida. Quando eu ministrei há 3 anos atrás em Jerusalém, só para a embaixada, 58 nações, no mês de junho, que era uma reunião fechada só de embaixadores mundiais, eu falei naquele dia: dê-se um troféu, entregue-se um troféu, permita-se um troféu. Quando eu terminei, me surpreendeu que uma pessoa que é coach de uma das faculdades dos Estados Unidos, muito famosa, ele falou assim: poxa vida, eu nunca me dei um troféu. Eu já ganhei troféu de outras pessoas, mas eu nunca permiti me premiar, porque nós somos muito punitivos com a gente. Meu Deus, a gente libera todo mundo, a gente é muito compreensivo com todo mundo, mas a gente não consegue se perdoar, se permitir, se ajudar, se premiar. Então você vai se dar um prêmio. Você vai dizer: meu Deus, eu quero me premiar. Quem está entendendo aí pode soltar os corações. Eu quero me dar um presente. Se essa palavra vai valer, segunda-feira você vai aí amanhã, que está aberto, na casa de esporte, e vai comprar ou um troféu, ou vai comprar como eu diria, uma medalha de ouro, e vai se dar essa medalha de ouro. Eu vou me permitir a celebrar minha vida. Eu vou permitir a me perdoar, a me curar. Eu vou permitir a ser uma pessoa melhor para mim mesmo. Porque se eu pensar em ser melhor para todo mundo e não funcionar as minhas emoções para mim mesmo, com certeza eu não vou ser um vencedor, um auto-vencedor. Eu vou estar celebrando a vida dos outros, eu não vou celebrar a minha vida. Eu não vou saber ser promotor da minha própria história para celebrar as minhas conquistas. Você sabe quantas conquistas diárias você já teve? Então, são essas conquistas que eu estou falando com você. Aí vamos lá. Estão preparados? A maneira como você pensa de você é exatamente isso. A maneira como você se vê, você é exatamente isso. E a maneira como você se permite, você é exatamente isso. Não significa que a maneira como você se vê, a maneira como você se permite, você não mude. Você pode mudar. Você pode aí celebrar melhor a sua história. E você viu que os nossos pensamentos se adiantam para nos paralisar ou para nos adiantar no projeto de Deus. Então eu sou produto dos meus pensamentos. Aquelas coisas que eu falei das janelas Keyless, que a Augusto Cury explica muito bem, e as janelas que são lights, né? E também para você aprender as ancoragens, para você não ser o predador da sua própria alma. Para você não predar você mesmo. Para você não ser um caçador de você mesmo. Todas as vezes que você está sobressaindo, vem uma situação e te preda. E você não consegue, te engole. Então é como se você criasse, me desculpe, um monstruozinho interior, que é a psicologia ou Aurélio, você vai ver lá que chama autozito, né? Que são monstros que eu conservo nas minhas emoções, no meu mundo interior, que esses autozitos vêm, me engolem. E eu viro o predador da minha própria alma. Não sei fazer as ancoragens, não sei fazer as celebrações e eu não sei respeitar a mim mesmo. Quantos estão entendendo aí? Pode soltar no coraçãozinho e pode celebrar. Vamos lá, gente. Aí, isso tudo vai dar para mim um encorajamento. Eu não vou deixar que nenhum pensamento se adiante que não seja pensamento de Deus. Não é? A minha maneira de pensar é o resultado da maneira que eu estou agindo. Você é como você é porque você pensa como você pensa. Se você mudar a maneira como você pensa, você mudará os seus resultados. Será tremendo o que Deus vai estar fazendo. Agora presta atenção, presta atenção. Ontem eu falei de duas entidades, né? Demônios, que é o demônio chamado Malak, que ele entra para tentar soprar, dar ideias
que é chamado a serpente enroscada no princípio. Lá no Éden tinha uma árvore e a serpente se enrolou, se enroscou no princípio e começou a soprar veneno, começou a soprar mentiras, ok? Isso também é conhecido como um principado, conhecido como Verrine, não é? Verrine é um principado que ele sopra ideias e que traz opressão, traz medo, traz angústia, e aí ficamos vulneráveis. Se você quer identificar o nome disso, é diabo mesmo. É Satanás puro. Que está querendo que você fique paralisado no meio do deserto. E que você não veja que os próximos passos tem um oásis. Para cada opressão de alma no nosso deserto, Deus tem um oásis para manifestar solução. Para cada preocupação de alma nos nossos desertos, Deus tem um oásis para nos aliviar, nos tirar dessa perturbação no deserto. Agora vamos lá. Quem está preparado aí, gente, para celebrar? Ok. Nós precisamos aprender a selecionar as vozes que nós ouvimos. Tem três níveis de vozes. Tem a minha voz, a voz do eu, a voz da minha alma. A voz da minha alma, me desculpe aqui a expressão, ela pode ser cretina. Ela pode ser confusa. Não acredite não, não ouça não, ela pode ser incrédula. Você sabe que eu já ouvi muito, etc. Ela pode ser ladrona, ok? Ela pode furtar a sua paixão, não é? Porque se o inimigo furtar a sua paixão, você vai parar onde? Se o inimigo furtar a sua fé, você vai parar onde? Se o inimigo furtar as suas convicções, você vai parar onde? Então, primeiro nível é a voz do eu. É a minha própria voz. É aquilo que eu estou liberando. É aquilo que eu estou falando, vindo da minha alma. A segunda voz é a voz das trevas. Eu posso ouvir vozes das trevas para me convencer que eu estou correto, ok? E essa voz me perturbar ao nível que eu perca o sentido dos meus propósitos. Porque se uma pessoa perder a visão do seu propósito, ela não tem mais nada na sua vida. Ela vai ter falência generalizada. E aí ela não vai celebrar as suas vitórias, porque ela vai contemplar mais as suas derrotas. Vozes das trevas derrotam líderes grandes ou pequenos. Eu preciso aprender de Deus a buscar aquele dom chamado discernimento de espírito. Quem está falando comigo é a voz da minha alma? É a minha voz humana? É a minha própria voz? Ou é a voz das trevas? Tem uma outra voz que é a voz de Deus. A voz de Deus nem sempre vai deixar a gente aquietado. Às vezes, a voz de Deus vai nos tirar da inquietude. Eu vi alguém falar que a verdadeira ministração, a verdadeira pregação, a verdadeira palavra de Deus, a verdadeira unção liberada sobre um público é aquela. Quando você prega, você liberta você conforta os oprimidos e oprime os confortados. Porque o nosso conforto pode ser uma cilada para o novo de Deus que está sinalizando. Eu estou bem, muito obrigado. E Deus quer inovar, Deus quer fazer o novo, mas eu estou muito confortado. Ok? Então pode vir a voz de Deus para me tirar do comodismo. E me tirar uma noite de sono para buscar a Ele. Então eu preciso discernir a voz da minha alma, a voz humana, e eu preciso discernir a voz das trevas e a voz de Deus, ok? Por quê? Porque todo ser humano ouve vozes.
imperceptíveis ou perceptíveis. Todos ouvem vozes. E as vozes vão usar pessoas. E as vozes vão usar situações. Eu preciso estar com a minha audição espiritual afinada para ouvir essas vozes. Quem está entendendo aí vai soltando aí o coração. Ok? Porque agora você vai entender muita coisa que está acontecendo com você, para você não ficar ansioso e não deixar que o inimigo roube de você a bênção que o Senhor quer realizar na sua vida. Ok? Então vamos lá. Não encare o eco como voz. Porque nós precisamos ser voz e não ecos. Porque o eco perturba, a voz orienta. O problema da humanidade é que a humanidade está ouvindo ecos. E você sabe que se eu disser assim, Jesus te ama, não, foi que você ouviu? Eu vi lá que ele... Você não sabe discernir. Então o problema da humanidade são os ecos. O que está faltando é uma voz de destino. Porque se você não ouvir a voz, isso é uma ministração do nosso encontro de nível 1, você não vai saber discernir a voz do homem, da alma, a voz das trevas com a voz de Deus. Então tire os ecos e receba a voz. Porém, tem vozes e ecos nos rincões da nossa alma, querendo nos prender no mundo espiritual. Tem vozes e ecos nos rincões da nossa alma, querendo nos prender, ok? No mundo espiritual. Vozes e ecos misturadas, porque se você não selecionar as vozes corretas, muitos são os preceptores, muitos são os ministradores, muitos são os mentores, mas só um é seu pai. Então eu preciso ouvir a voz que me orienta, que me consolida, que me abençoa, que me constrói e que gera em mim vida. Ok? Presta atenção. As técnicas profissionais para tirarem uma pessoa da ansiedade são válidas. E vamos celebrar pela vida dos profissionais de mente, os profissionais de emoções. Vamos celebrar aí, gente, pela vida deles. Eu mesmo, eu estudo, eu estou fazendo agora um curso. Larissa falou hoje, pai, o senhor não para. Eu digo, se eu parar, a vida para, meu filho, minha filha. Porque a vida é dinâmica e nós não podemos parar. Eu acho que eu planto isso em mim, que eu ainda sou jovem. Eu quero me oportunizar a aprender muito mais. Que eu estou fazendo agora um curso de neurociência, que era um dos meus sonhos, e eu precisava desse tempo de psicologia positiva para conhecer a mente humana, porque a mente humana me fascina de uma forma muito mais ampliada, não é? Eu fiz cursos de PNL, eu descobri muita coisa que é boa, mas muita coisa que é lixo, que não vale a pena a gente mexer com aquilo que a gente não vai saber consertar. Eu fiz os cursos de coach, você sabe, de inteligência emocional. Meu Deus, quantas ferramentas poderosas, maravilhosas, mas eu tenho ferramentas na Bíblia que elas podem me evoluir e elas podem me fazer muito mais vencedor, numa velocidade muito mais ampliada. Então eu preciso saber o que é que Deus está falando e ministrando ao meu coração. Precisamos ampliar. Eu quero chegar diante dos meus filhos, dos meus discípulos e ser um culinário. Eu quero ser um mestre cuca. Eu quero ser um masterchef que tem uma comida boa, deliciosa, saudável. E eles dizerem assim, meu Deus, que delícia esta comida. E eu saí feliz da vida dizendo, uau. Hoje eu chamei a nossa secretária, ela não está me ouvindo agora porque ela está num congresso. Eu disse para ela, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Meu Deus, que culinária você tem. Você sabe fazer tudo. E ela ficou toda vaidosa, né? Espírito de gratidão. Dizer obrigado. Não custa nada, mas vale muito.
ok? Porque nem todo mundo tem o princípio da gratidão. Isso é uma honra. É para abrir portas e a gente acessar futuro. Agora preste atenção em algo, não é? Esses técnicos de alma, eles são maravilhosos, ok? E eles podem nos ajudar. Mas nenhuma delas supera o poder de Cristo Jesus. Gente, hoje à noite aqui no Mi, estava uma unção que eu digo para você que meu coração bateu antes de entrar para dar uma palavra de 10 minutos para as mulheres. E eu falei sobre o Éden e sobre a sepultura vazia. Que conexão de jardim para jardim. Um jardim que uma mulher entra na história por ter liberado um decreto de morte para a humanidade, e um jardim onde sai uma mulher com a primeira voz para dizer à humanidade: você está liberta. Então eu trabalhei essa palavra plantando o espírito de coragem, e uma coragem divina, uma coragem sobrenatural. E aí quando eu saí de lá, meu coração estava assim, ó, batendo forte. Porque eu digo, meu Deus, enfrentar essas mulheres intelectuais, essas mulheres preparadas, essas mulheres que estudam, essas mulheres que pesquisam, não é fácil. São mentes brilhantes. Então você não pode levar qualquer palavra. Então eu quero dizer para você que todas as técnicas, elas são maravilhosas. As técnicas humanas, mas nenhuma delas supera as técnicas da palavra de Deus. As técnicas do livro sagrado, as técnicas das palavras pelas quais o Senhor diz são escrituras para a vida. E aí nós vamos descobrindo essas ferramentas que são chamadas técnicas, são chamadas ferramentas, mas que a Bíblia as nomina de princípios sagrados de Deus. Quem está entendendo aí? Vamos lá, gente. Solta o coraçãozinho aí. Vamos lá. Aí eu quero dizer para vocês que se essas técnicas podem ser trabalhadas com princípios, as pessoas recebem alívio para suas almas. Por que eu estou dizendo isso? Porque o convite, vinde a mim. Olha só, o convite, vinde a mim, é tão poderoso que eu quero desafiar todos os técnicos aqui da ciência comportamental a estudarem este vinde a mim para oprimidos, vinde a mim para cansados, e resultado, alívio psíquico, alívio de alma, desopressão, que na tradução original é libertação, que você vai entrar em Atos 10, 38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. E Deus era com ele. Meu Deus! Eu dançaria hoje a noite toda nesta palavra. Então eu tenho que entender que o Senhor, Criador da alma humana, e por ele ser o dono desta alma humana, desse psique, dessa fonte intelectiva, dessa fonte que raciocina e que pode raciocinar por princípio na inteligência espiritual, o Senhor, por ser o criador da alma humana, é o psicoterapeuta do indivíduo que ele criou. Então, seu primeiro psicoterapeuta se chama Dr. Yeshua HaMashiach. Nome difícil de memorizar. Dr. Yeshua HaMashiach, ele pode te entregar princípios e você transformá-los em ferramentas. Então, Jesus é o psicoterapeuta da igreja. Porém, às vezes, os ecos do inferno arrancam filhos legítimos de rotas autênticas. Ok? Às vezes,
Os ecos do inferno, a voz das trevas, são chamadas escotias. Ok? Escotias são vozes das trevas. Ok? Que é uma administração de principados e potestades, ordenando a demônios para que lhe arranque do centro do propósito. Aí eu tenho que entender que essas vozes de ecos do inferno, confundindo a voz de Deus, podem arrancar filhos legítimos de rotas autênticas. Quem está entendendo aí, solta o coração. Se tiver assim, perceptível a palavra, não muito compreensível, diga assim: apóstolo, não estou entendendo. Eu repito tudo no beabá. Ok? Agora, olha que coisa mais extraordinária. Que coisa mais extraordinária. Eu quero dizer para você que quando uma pessoa começa a ter um discurso destoado, guarda isso, presta atenção nisso. Quando uma pessoa, olha a minha experiência, eu vou contar para você hoje. Quando uma pessoa começa a ter um discurso destoado, um discurso que está fora do princípio, o princípio vindo com, o discurso vindo com ecos. Quando uma pessoa começa a ter um discurso destoado do ensino que recebeu, eu pergunto: qual foi a última voz que você ouviu para você vir tão desarrumado? Pessoas que ouvem ecos desarrumam a sua alma e atraem problemas para a sua geografia interior. Pessoas que ouvem ecos desarrumam a sua alma e trazem perturbações para a sua geografia interior. Todas as pessoas que vieram até você debaixo de uma outra orientação, alguém estava por trás. Alguém enroscou no princípio e começou a soltar o veneno da serpente na sua audição. Pode observar que todo mundo, todos que vieram contra o princípio que você ensinou, em linha com a palavra e com a promessa, ouviram vozes estranhas, ecos do inimigo. Aí eu pergunto, quando essas pessoas começam a trazer esses discursos destoados, desarrumados do ensino que elas receberam, eu pergunto: quais as vozes que você ouviu? Deus perguntou isso. O que foi que você ouviu? Que soprou na sua audição para você estar assim, ansioso, oprimido e possesso de uma outra realidade, que não é a minha realidade. Quais são as vozes que você tem ouvido? Olha, se tem alguma voz soprando no seu ouvido contra o princípio espiritual, que você sabe que se você quebrar, você não vai ser feliz, quem quebra o princípio pelo princípio é quebrado. Então não quebre o princípio. Aí, vozes que saíram do Éden não podem ser mais poderosas do que as vozes que saíram do túmulo vazio. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou e ele vai te levar para algo muito grande. Você não precisa ouvir uma voz para que te mate, você precisa ouvir uma voz para que te ressuscite e te coloque no centro do propósito. Porque o Senhor diz assim, e é o tema deste ano: eu vou enveredar, eu vou consertar as suas veredas, eu vou endireitar as suas veredas pela voz que eu estou clamando aqui no deserto. Essa voz que eu estou liberando a partir de um deserto não vai ser eco, é uma voz direcional. Ei, você! Então imagine o deserto que é a problemática de vozes diferentes. O Senhor diz: se você se concentrar na minha voz, você vai sair desta situação. E você vai sair vencedor nisso tudo. Então, eu quero dizer para você que as pressões, as
pressões psíquicas existem por causa das vozes que nós permitimos ter acesso à nossa alma. Isso causa legalidade. Causa legalidade. Eu sou uma pessoa que eu recebo vozes diferentes e eu tenho que me concentrar na voz. Porque todo mundo quer dar sugestão da sua própria alma ou de influência da escotia, influência das trevas. Não vem a luz sobre o entendimento. Então eu quero dizer para você que isso abre legalidade para a ansiedade. Abre legalidade para opressões. Abre legalidade para depressões. E abre legalidade para níveis de possessões. Não estou muito interessado se você concorda, porque a minha experiência, trabalhando mais de 40 anos com gente, me leva a esta afirmativa. Quando eu estou diante de um problema, eu tenho que resolvê-lo. Não adianta eu ficar enrolando, eu tenho que saber o que é que a palavra diz para limpar esta vida. Então, a ansiedade que você está administrando é proveniente de uma voz que você não deveria ter ouvido. Ai meu Deus, eu tenho uma ovelha chamada Daniel, ele é um empresário, aí quando eu digo uma frase assim, ele fala, ai meu Deus, a igreja toda já ri com ele. Eu digo, quero falar para você, Daniel, que esse ai meu Deus, eu entendi. Porque a ansiedade que você está administrando é proveniente de uma voz que você não deveria ter ouvido. Porque quando nós emprestamos os ouvidos para uma voz diferente, nós temos que estar dispostos a administrar as consequências. Dê ouvido para a voz diferente. Tem que estar disponível para colher as consequências. Então eu não posso buscar qualquer voz para a minha vida, porque a ansiedade pode ser gerada por problemas de ordem financeira, familiar ou de ordem ética moral. Ok? De ordem financeira, familiar ou de ordem ética moral pode gerar uma ansiedade. Talvez alguém esteja me ouvindo do outro lado, um técnico que não seja nascido de novo, não tem o Espírito Santo, contraria esta palavra, mas eu não estou preocupado com isso. Por quê? Porque a ansiedade nasce quando queremos antecipar o futuro, ainda estando presos ao passado. Isso gera ansiedade. Então eu tenho que resolver o meu passado. Eu não estou dizendo isso aqui de condenação, não. Eu não estou falando do passado, daquilo que a cruz pagou, mas daquilo que eu vi e daquilo que eu não renunciei. Eu tenho que renunciar. Senão eu vou me sentir culpado, não é? Eu vou me sentir oprimido e eu não vou ter paz, olhar para as pessoas e ficar julgando. Isso não vai trazer solução. Se eu não fizer isso, eu posso gerar outras crises, porque você sabe que não é fácil arrancar uma pessoa da depressão. Por isso que essas palavras hoje estão abençoando. Eu quero dizer que antes de você ter depressão, você foi visitado por ansiedades. Sim ou não? Todas as pessoas que estão passando por uma depressão foram visitadas por ansiedades e não trataram. Aí pode nascer várias síndromes, como a síndrome de Burnout. A síndrome de Burnout é um desencadear de insegurança, ok? Que vai gerar em nós a síndrome aquela síndrome de pânico. A síndrome de pânico, que é a síndrome de Burnout. O que significa isso, meu apóstolo? São síndromes que vão chegando, a síndrome de pânico, a síndrome de Burnout, são síndromes que são oriundas da ansiedade não tratada.
O senhor tem medo de tudo. Eu conheço uma pessoa, homem de Deus, mas um homem de Deus assim, highlight, top das galáxias. Ele disse que, ele contou isso de público, tá, queridos? Eu estou falando aqui porque ele contou de público, e ele conta isso como um testemunho, que ele teve uma síndrome de pânico tão violenta, que ele era muito conhecido no aeroporto da Inglaterra, porque ele morava na Inglaterra. Quando ele entrava no avião, não é? O avião fechava a porta e começava a gritar: me tire daqui, por favor, em nome de Jesus, abre essa porta, não sei o que. Ele precisou de psicólogo, ele precisou de um terapeuta muito mais pesado, psiquiatra, e ele precisou de toda uma orientação para arrancá-lo daquilo, porque ele ficou cheio de segurança. Quando ele chegava no aeroporto ele passava mal, quando ele passava pelo detector de metal ele passava mal, quando ele entrava na fila ele passava mal, quando ele entrava no avião ele passava mal, mas quando ele chegava no destino que ele estava, ele era o super-homem. Ele disse: eu tenho que tratar isso. Gera a síndrome de pânico. E a síndrome de burnout é aquela síndrome que traz distúrbio do sono. Eu não estou conseguindo dormir a noite toda. Dores musculares, você sente dor em tudo, dor de cabeça, com aquela ânsia de vômito. Você fica com enxaqueca, com irritabilidade. A mulher não pode falar, o marido não pode falar, os filhos não podem falar, o pastor não pode falar, as ovelhas não podem falar, porque está numa irritabilidade. Aí tem ansiedade constante, falta de ar, sudorese, as mãos geladas, os pés gelados, você passando mal. São síndromes, isso tem que ser tratado. Não é aquele momento que você sente o coraçãozinho bater, que você está emocionado e que você precisa ter essa sensação, senão você é um responsável quando você vai falar em público, que inclusive um dos motivos é falar em público, medo de falar em público, taquicardia, alteração do humor e da memória, tudo falha, tudo some. Eu ia falar isso, tem gente que chega perto de mim e fala assim: apóstolo René, eu tinha uma coisa para te falar, eu devia ter escrito, porque quando eu chego diante do Senhor, a minha memória falha, eu começo a... Isso tem que ser diagnosticado. Não é porque só está diante de autoridade, é o que você está ouvindo, o que você está consumindo, né? Para essa alteração de humor, essa falha de memória chamado branco, não é? Dificuldade de concentração, eu não consigo me concentrar. O apóstolo René está falando aí: já fiz uma viagem, eu já saí, eu já fui lanchar, eu já fui assaltar a geladeira, mas eu também tenho falta de apetite, eu acho que eu não quero comer, eu acho que eu quero comer demais, né? Porque a ansiedade dá isso. Aí você vai ter essa ausência de apetite, não é? Não vai ter apetite, não é? Vontade de comer. É lindo ver uma pessoa que come com vontade, que está saudável. A perda de iniciativa. Vamos fazer isso. Não quero, eu não sei se eu quero, eu estou desanimado. Você tem que se refletir. Você tem que se olhar no espelho e falar assim: ei, eu não quero isso não para a minha vida. Eu repreendo isso agora na autoridade do nome de Jesus. Então você tem que se olhar no espelho. Você tem que se ver no espelho. Eu estou me vendo aqui no espelho. Eu estou sabendo o que está acontecendo. Ei, se você tem intimidade com você, diga assim: ei, cara, você não é isso não. Ei, cara, por favor. Ei, se respeite. Ei, tome posição, tome postura. Busque no Senhor vontade de vencer. Busque no Senhor resiliência. Não tem mas eu preciso ter. E aí Deus vai te abençoar, Deus vai estar falando com você e você vai descobrir que você vai ter uma ferramenta poderosa para colocar em exercício, que eu vou falar em 3 minutos. Que ferramenta é essa, meu apóstolo? Que ferramenta é essa, meu pastor? Paz. P-A-Z. Que não é Irene, paz em grego, nem é shalom, paz em hebraico. É paz mesmo. Paz. Eu ter paz, aquela paz que o Senhor disse que me daria, aquela paz que o mundo não dá. Que é paciência, que é atitude e que é zelo. Paciência, atitude e zelo. Alguém pode repetir aí para mim o que é paz? É paciência, atitude e zelo. A paz que eu quero falar para você hoje, que é, presta atenção, olha que paz linda, não é? Paciência. Você precisa saber
que você não está sozinho. E que nesse universo de perturbação tem um sinalizador de paz aí, que alguém que está ao seu lado vai te ajudar. A paciência, ela é necessária para isso. Ok? Então, Deus te deu paciência. Você recebeu o estudo essa semana passada, você precisa ser paciencioso. Isso vai te ajudar, porque você precisa saber que nessa sua guerra você não está sozinho. Atitude. O que é atitude? É você não se esconder. Dar a cara para resolver o seu problema. Dar a cara para vencer o seu problema. E dar a cara para você não ficar na mão de 3 vozes. A voz da sua alma, a voz da escotilha, a voz das trevas e a voz de Deus. Nessa confusão. Então você precisa ter atitude. O que é atitude? Deixa eu falar uma coisa para você. A sua atitude define a sua altitude. Quanto mais você definir a sua atitude, você vai ter uma altitude para mudar de vida. E o zelo? Ninguém é mais responsável pela minha alma do que eu mesmo. Eu sou o zelador da minha alma. Com isso eu vou tirar todo o lixo tóxico. Com isso eu vou tirar toda a mentira de Satanás. E com isso eu vou arrancar tudo aquilo que o inimigo quer tirar de mim. Quem quer ouvir mais sobre isso, solta aí o coraçãozinho. Então, a ferramenta da paz, que arranca o indivíduo de qualquer ansiedade, pela paciência, pela atitude e pelo zelo, será o próximo assunto que eu falarei para você na próxima semana. Quem recebeu, diga amém e dá um grito de vitória ao Senhor, soltando os corações. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar que todos esses que estão ouvindo a palavra agora, seja na alma, seja, meu Deus, no espírito, e seja até mesmo dentro do intelecto, que todos sejam ministrados em ânimo, em coragem e na vontade de mudança de vida. Que o Senhor alcance a vida pessoal, a vida familiar, a vida empresarial, os negócios e tudo que eles têm. Que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, que guarda a nossa alma e coração em Cristo Jesus, o Senhor hoje nos ministra essa libertação tão necessária no arraial da nossa alma, na geografia das nossas emoções. Eu os abençoo para esse novo tempo e eu declaro que em Cristo Jesus eles serão mais do que vencedores. É por isso que eu preciso de ti e nós precisamos do Senhor. Em o nome de Jesus, amém e amém e amém. Próxima semana, segunda-feira, eu vou falar sobre o zelo, começar para a gente ter mais tempo, ok? Vou falar sobre a atitude e eu vou falar sobre a paciência, ok? E aí nós vamos falar sobre paz, a ferramenta que me tira da ansiedade. Você nunca vai esquecer. O que te tira da ansiedade? É paz, que é paciência, que é atitude e que é zelo. Como isso pode ser traduzido em uma palavra chamada anichos? Anichos. O que é anichos, pastor? O que é anichos, meu apóstolo? O que é nisso? Nicho? Anichos? Apóstolo René? Anichos? Anichos será exatamente a ferramenta que vai mudar a tua história. Não esteja ansioso por coisa alguma. Anichos. Eu vou falar sobre isso na próxima live, segunda-feira à noite. Segunda, terça e quarta, ainda tratarei desse tema, porque o assunto não esgotou. Eu estou aqui com ele, à minha frente. Eu quero mostrar para você aqui que ainda tem isso para você, ó. Tudo isso está preparado para você e para sua casa. E você vai ser muito abençoado. Em nome de Jesus. Minha linda mãe. Não, antes de eu falar com minha mãe, quero dar um recado para ela. Quero que vocês orem pelo apóstolo Edilson. Precisa de um milagre. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que Edilson sairá dessa situação pelo milagre do Senhor, em nome de Jesus. Vocês vão agora lá no feed e coloca um comentário lá, por favor, tá bom? Que eu vou lendo hoje à noite, vou ler esses comentários. Minha mãe,
meus irmãos, meus 12 estaduais e internacionais. Amo vocês, beijo no coração, shalom, shalom. Te vejo segunda-feira ou domingo no horário dos meus cultos. Graça e paz.